Amados irmãos, a paz do Senhor, você, meu amado irmão que está aqui conosco, nos prestigiando essa escola bíblica dominical, e você que está via live, né? Também nos prestigiando. Esta manhã eu tenho a alegria de ter aqui do meu lado pastor Cícero, amém? Eu quase que peço licença ao pastor Cícero para ficar em pé, porque só em pé, e ele sentado é que a gente fica do mesmo tamanho, né? Glória a Deus. Mas Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Pastor Cícero, uma bênção que o Senhor trouxe à nossa vida e à nossa igreja. Essa manhã nós vamos continuar a lição que começamos na quarta, meus irmãos. A lição de número Estudo 5, somos pré-tribulacionistas, parte 3. E nós estamos estudando argumentos pelos quais defendemos o pré-tribulacionismo. A página 29, só para começarmos, temos o texto áureo que já exploramos na quarta-feira. Diz assim: como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a como a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí nós vimos... vá para a página 30, abra na página 30, vimos que existem, sim, 3 posições sobre o arrebatamento. A nossa é a primeira, a gente crê que antes de começar a tribulação, o Senhor nos recebe no céu. Tem uma segunda, que diz que tem que passar por metade das dores, e tem a terceira, do povo que quer sofrer completamente, e diz que tem que apanhar durante toda a grande tribulação. E aí nós vimos o argumento 4 na quarta-feira. O argumento 4 está na página 31, que diz: a palavra de Deus deixa bem claro que a igreja é a noiva do Cordeiro, e crer que Cristo permitirá a sua noiva passar pela grande tribulação é chamá-lo de sadomasoquista. É um argumento muito interessante, né? Agora, hoje nós vamos trabalhar o argumento número 5. Argumento número 5, que está na página 32. E o argumento 5 diz: é possível a igreja ser abandonada pelo Consolador? Começa com uma pergunta. Com certeza não, pois o Espírito Santo estará sempre conosco. Logo, a igreja será arrebatada, pois, para que a grande tribulação comece, é necessário que o Espírito Santo seja afastado deste mundo, e ele se retira. E com o Espírito Santo também é retirada a igreja. Irmãos, que história é essa de o Espírito Santo ser afastado do mundo? Jesus não disse em João 14 que não nos deixaria órfãos e que enviaria o Espírito Santo? Então, abra na página 32, abra na página 32 do seu estudo da sua revista da Escola Bíblica Dominical. Amém? Eu estou aqui com o pastor Cícero, ele hoje me ajudará a entender este argumento número 5. Pastor Cícero, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gideão. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus aos nossos ouvintes. Amém. Irmãos, vamos lá. Pastor Cícero, o que é esta história do Espírito Santo ser retirado? De onde vem isso e o que é isso? Bom, esse é um conceito que Paulo, como foi explicado pelo pastor Cristiano, né? Ele escreve a carta Tessalônica justamente para
corrigir esses erros que estavam acontecendo na igreja, e esses enganos estavam tomando uma proporção muito grande. Daí entendermos a ideia de que Paulo, quando escreve a carta, ele estava dizendo: Senhor, me permita, mas eu quero jogar minha ira em cima desse povo. Então, na igreja de Tessalônica estava tendo algum problema. Alguém estava ensinando algo errado. Com certeza. E aí Paulo vem em Tessalonicenses para arrumar isso. Exatamente. Tá. O que havia de errado e o que o Espírito Santo tem a ver com isso? Uma das coisas que são vários fatores, mas vamos ao principal. O primeiro é que Cristo já teria vindo. O arrebatamento da igreja, como se já tivesse acontecido. E uma vez que Cristo já tendo vindo buscar a igreja, o Espírito Santo já não estaria mais atuante com a missão que ele tem de atuar na igreja no mundo. Então, se Cristo já tivesse vindo, como eles acreditavam, não, ele já veio, então ele não vai vir mais, a não ser para Israel, então o Espírito Santo não tem mais aquela missão de o outro Consolador para estar com a igreja. Vamos lembrar que Jesus disse assim, olha, eu vou rogar ao Pai e Ele enviará o outro Consolador. Pouco antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele diz, é necessário que eu vá, para que o outro Consolador venha. Então, na ascensão de Jesus, muita gente achou que Jesus já tinha acontecido o arrebatamento ali, até, de acordo com alguns estudiosos, até em detrimento de que, quando houve aquela ressurreição de mortos, que túmulos se abriram ali, acreditaram que começou a acontecer o arrebatamento. Então havia um certo engano, um equívoco com o que aconteceu no período da morte e ressurreição de Jesus, com o que é descrito acerca das semanas de Daniel, que é o rapto da igreja, que na realidade, como já foi mostrado aqui, é sacar a igreja, é arrancar a igreja de um lugar que ela está de risco para colocar num lugar seguro. Então, é por isso que aqui na página 32 o autor já coloca que os irmãos em Tessalônica temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido e que eles já estavam vivendo no dia do Senhor. As perseguições pelas quais estavam passando, referidas no primeiro capítulo, tinham dado base para essa consideração errônea, e daí 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos para 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer contra Deus, parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava convosco, ou seja, mesmo Paulo tendo ensinado, vai ter o arrebatamento só vai acontecer antes da grande tribulação, tinha gente em Tessalônica ensinando que o arrebatamento já tinha acontecido. Sim. Então, já tinha gente ensinando isso. Sim, e esse ensino era muito veemente na região. E aí tinha gente em Tessalônica dizendo que
eles já estavam vivendo, então, na grande tribulação. Exatamente. A grande tribulação para eles já era fato real naquele momento, baseado nos falsos ensinos que eles haviam recebido e que, entra uma palavra muito chave aqui, que nos ajuda a entender: apostasia. A apostasia é apostatar da fé, apostatar do ensino verdadeiro para você seguir ao engano, ao ensino falso. Então, muitos haviam apostatado desse ensino que Paulo havia dado, deixaram de crer que realmente Cristo ainda estaria por vir para arrebatar a igreja e passaram a crer naqueles falsos ensinos de que o arrebatamento já aconteceu, estamos vivendo a grande tribulação. Jesus amado, o que nós estamos fazendo aqui? Não, então já tem mais de 2000 anos de grande tribulação, né? Exatamente. Já a coisa está feia, né? Extrapolou a visão de Daniel. Porque a grande tribulação são 7 anos, é a última semana. Deus fez com 69 semanas, 483 anos, aí a última dura 2000 anos, né? Agora, peraí, então tá bom. Agora a grande questão é a seguinte: Paulo, então, condiciona a grande tribulação ao aparecimento do anticristo. É isso que diz aqui em Tessalonicenses, capítulo 2. Tá. E aí vem o versículo-chave do nosso argumento, que é o versículo 6. E agora vós sabeis que o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Então, peraí, o argumento é: para que comece a grande tribulação, tem que se revelar o anticristo. Sim. Mas o anticristo não pode se revelar porque tem alguém que o detém. Exatamente. Ok. Quem o detém, meu pastor? Vamos partir para a premissa de quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fazia na Terra, e antes da igreja ser instituída. Uma das principais funções do Espírito Santo é justamente combater o mal. Porque todos os homens, desde o Antigo Testamento, que Deus apossou-se dele para combater o mal, apossou-se através do Espírito Santo. Então, desde o Antigo Testamento, a gente percebe que o Espírito Santo ele tem também essa função específica de agir e combater o mal em função daqueles que temem e amam a Deus. Quando Deus manda seu Filho, como homem que ele nasce na carne, e chega o período que Jesus começa o seu ministério após o batismo, é interessante que a Bíblia nos mostra uma coisa: tudo quanto Jesus realizou, ele realizou por obra e graça do que ele aprendeu na sinagoga? Ou por obra e graça do Espírito Santo? Então o Espírito Santo é quem atuava através da vida de Jesus. Jesus, ele era um instrumento utilizado pelo Espírito Santo naquele momento. Nós precisamos lembrar que Jesus era humano e divino. Ele era carnal, porque habitava em um corpo carnal, mas ele era espiritual. E quando nós olhamos para a igreja é o quê? A igreja ela é carnal porque habita num corpo carnal, mas ela é espiritual porque nós fomos gerados do Espírito de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. E somos templo de habitação de Deus em espírito. Então somos espirituais. É interessante que quando Jesus ele se manifesta para declarar realmente assim, para chamar a atenção do povo, ele estava no templo num dia de sábado, numa sinagoga, né? No dia de sábado. Aí, a gente não crê em casualidade, mas foi dado o rolo de Isaías. Jesus abre o rolo
E uma das coisas muito contundentes para isso aqui, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para... Aí ele começa a descrever qual era a missão dele, o que ele iria fazer pelo Espírito de Deus. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele dá uma ordem aos discípulos e, consequentemente, essa ordem ela chega também até nós, aos nossos dias, a igreja odierna: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que creem. Como foi mencionado domingo passado, no dia de Pentecostes, esse poder foi vindo sobre os discípulos, sobre a igreja naquele momento, e esse poder foi evidenciado, porque aonde os discípulos iam pregando o evangelho, os mesmos sinais que o Espírito de Deus operava em Cristo, estava sendo operado na igreja. Então, o que nós podemos concluir que o detentor é o Espírito Santo, com toda certeza. A igreja é um agente dessa detenção da iniquidade no mundo. É por isso que a gente ouve muitas pessoas dizer, a igreja, inclusive eu defendo essa ideia, a igreja é um freio para o mundo. Aquela famosa PLzinha lá que queria banalizar tudo. Aqui no Brasil, ela foi freada por quê? A igreja freou. Então a igreja é um agente desse detentor. O Espírito Santo de Deus, ele age através de quê? No ministério de Jesus, ele agiu através de Jesus. E hoje ele age através da igreja. E uma das coisas que eu posso até dizer eu quero até dizer como um grito de alerta, uma das maiores necessidades que nós temos como igreja hoje no mundo, em vista do que está se aproximando cada vez mais, desse espírito de engano que vem, uma das coisas mais importantes e urgente para a igreja, chama-se discernimento de espírito. Porque é o discernimento de espírito que não nos deixa ser conduzido pelo engano. É o discernimento de espírito que não nos deixa ser enganado. E deixa eu falar uma coisa aqui, pastor. Eu sei que está esticando, mas é uma coisa interessante. Assim como nós podemos observar que Deus preparou precursores para preparar o caminho para quando o Messias viesse, dessa mesma forma, o diabo tem utilizado os precursores para estar implantando enganos. Por isso, Paulo combate esses enganos na igreja de Tessalônica. E esses enganos estão aí se repetindo, um grito de alerta, principalmente aos jovens que gostam de pesquisar por curiosidade, não porque querem aprender, mas é curiosidade de conhecer. Existe muita coisa boa na internet, mas existe muito engano pintado de verdade. Peça ao Espírito de Deus que te dê discernimento de espírito, que se você tem o discernimento de espírito, você não será enganado facilmente. Agora vamos lá. Se quem detém, porque para começar grande tribulação é necessário se apresentar o anticristo. Sim. O anticristo não se apresenta porque o detentor, que a igreja lá sabia, porque Paulo diz, e agora vós sabeis o que o detém. Em Tessalônica diz, não diz o texto para a gente, aí a gente fica divagando quem é o detentor. Então, vamos lá. Se o detentor é o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ser retirado para que o anticristo possa agir. Uai, como é que fica a igreja? Se o Espírito Santo vai ser retirado no sentido de aquela missão que ele tem de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, porque o homem só é convencido do pecado
em função do Espírito Santo. Então, essa ação do Espírito Santo para a igreja, o Espírito Santo, ele deixa de atuar dessa forma no mundo, porque ele vai tirar a igreja junto com ele. A igreja vai ser arrebatada. Isso. Ele, na realidade, ele está sendo aquele amigo de confiança do noivo, né, que era uma prática que existia, aquele amigo de confiança que o noivo diz assim, ó, você pode fazer tudo o que você precisar para deixar ela bem preparada para o meu casamento. E ele ia cuidar da parte dele do que precisava. Então, esse amigo de confiança, ele fazia tudo o que era necessário. Ah, preciso de tal iguaria, que existia todo um ritual, né? Para quem tinha posse naquela época. Então, aquele amigo do noivo, ele ia atrás de tudo que a noiva precisava para ela estar bem perfumada, bem cheirosa e bem arrumada para quando o noivo se manifestasse. E o Espírito Santo tem essa função, por isso que a Bíblia nos dá a ideia de que o Espírito Santo está adornando a igreja, ele está preparando a igreja. Grito de alerta. Vamos aqui para o que é discernimento. Existem umas profetadas por aí, de alguns profetas, homens e mulheres, que estão dizendo, a igreja está suja, a igreja está maculada. Eu quero dizer isso publicamente. É uma mentira enganosa, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para pegar tanto o sangue de Cristo quanto a palavra de Deus e nos purificar para apresentar a igreja santa, pura, imaculada a Jesus Cristo como noivo. Com certeza, ele sabe o que faz, né? Com certeza. Se eu tenho um Espírito Santo que não sabe me limpar para apresentar para o noivo, então ele não é Deus. Então ele não é Deus. Então vamos juntos. Então quando a gente lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, não podemos ficar enganados. A grande tribulação não aconteceu ainda. E não começou. Porque para começar, o homem do pecado tem que se manifestar. E para o homem do pecado se manifestar, é necessário que aquele que detém a ação do homem do pecado seja retirado. E quem detém a ação do homem do pecado? O Espírito Santo. Qual é o problema? O Espírito Santo não pode abandonar a igreja. O Espírito Santo não pode deixar a igreja. O Espírito Santo vai ficar com a gente para sempre. E aí que o noivo, né? O Espírito Santo no arrebatamento é quem tem o poder de levantar dos mortos aqueles que estão enterrados e transformar o corpo, e simplesmente pegar nós, que estamos acreditando que o arrebatamento já é agora, transformar nosso corpo e entregar para Cristo. Ele é quem detém. Olha que interessante. Esse comentário é um comentário que eu gosto bastante. É o mesmo comentário do melhor livro sobre arrebatamento, que é esse aqui. Josué, dá um zoom. Já falei para os irmãos, por gentileza, comprarem. Aqui, ó, o arrebatamento de Walvoord, né? Walvoord é simplesmente doutor, pós-doutor em teologia e tal. E esse segundo aqui, obrigado, minha diaconisa, o que é um pastor sem diaconisas, né? E esse aqui, comentário de 1ª e 2ª Tessalonicenses, muito bom. Josué, pode voltar ao normal. Olha que interessante, ele concorda com nossa linha de pensamento, pastor. Aqui na página 192 diz assim: quem afinal realmente detém o mal e Satanás? A resposta só pode ser encontrada na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus é o único capaz de deter o pecado. O único que controla o pecado é Deus, né? E ele chega até a dar vários argumentos e etc. E ele diz, nenhum cristão seria capaz de fazer qualquer coisa para Deus se não fosse a proteção do Espírito Santo.
Deus é o único capaz de deter o mal e ele usa vários meios para isso. Agora, pastor, vamos lá. Existem... Eu posso comentar algo aqui? Sim. O que é interessante a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. E como o Espírito Santo continua atuando na igreja. A Bíblia nos ensina, ela nos diz que Jesus, como ser humano, ele foi tentado em todas as coisas. E aqui principalmente agora é uma palavra para os homens. Para os homens. Em tudo que nós homens somos tentados, Jesus foi tentado. E como homem ele não teria capacidade de combater esse mal que estava na carne dele. E como é que ele conseguiu vencer tudo isso? Por obra e graça do Espírito Santo. Como é que nós poderemos vencer o mal na nossa vida? Por obra e graça do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo estar atuante na igreja, nós estaríamos perdidos. Eu gosto, pastor Gideon, e ainda bem que o Espírito Santo é uma também das é coisas, Deus, né? É uma das coisas mais belas que nós temos, é a doutrina do Espírito Santo na igreja. É uma das coisas mais belas, porque é através da ação do Espírito Santo que nós conseguimos entender quem nós somos, em quem nós estamos, o que Cristo fez por nós e o que Cristo espera de nós. Através do Espírito Santo. É a ação dele na nossa vida. Agora vamos lá. Durante a história, eu quero pedir ao Mateus. Mateus, me faz um favor, filho, vem cá. Como bom diácono, me faz esse favor. Aqui tem uma caneta, aqui tem um papel. Anote o primeiro nome de todos os irmãos que estão aqui na igreja. Pode anotar, pode usar aqui. Nós vamos hoje sortear este maravilhoso livro. Um dos irmãos que está aqui conosco vai ganhar esta que é a melhor obra sobre o arrebatamento de todos os tempos. Tá bom? Anote o nome, aí depois separa para a gente sortear. Tá? Só o primeiro nome, não precisa sobrenome não. Obrigado, filho. Pastor, 4 são as noções históricas sobre quem detém. Vamos lá. A primeira noção histórica foi que quem detinha o mal era o Império Romano. Deus o livre e guarde, né? Deus o livre e guarde. Posso fazer uma pergunta? Lógico que sim. Lógico Cadê que o sim. Império Romano? Porque ele teria que ainda estar hoje. Teria que estar atuante na terra. Né? Para ele poder deter o mal. E como Pelo é que, contrário, ele já foi detido. E como é que o Império Romano detinha o mal, se os imperadores eram os seres mais iníquos e malignos que nós tivemos? Com certeza. Né? Vamos lá. Segunda corrente teológica que interpreta isso aqui, diz que quem detém o mal, literalmente é o diabo. Aí é estranho, o diabo detendo o anticristo, para o anticristo se manifestar no devido momento. É um pouco estranha essa tese, né? Porque Jesus um dia disse assim, vem cá, um reino dividido não subsiste. O próprio Cristo diz que quem dá poder ao anticristo é o dragão, que é Satanás. Como é que Satanás estava detendo o anticristo, se ele tem interesse que o anticristo se manifeste? Então, o reino dividido não subsiste. Não prospera. Não prospera. A terceira visão é a nossa, de que quem detém o anticristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso porque ele é Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente, tal como o Pai, tal como o Filho, também são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Agora, o Espírito Santo é quem está hoje conosco, e ele detém a ação, e é muito fácil entender que ele vai sair por uma razão simples. Ele vai levar a igreja ao noivo. Preste atenção. Nós não estamos dizendo que o Espírito Santo deixa de atuar, porque na grande tribulação tem salvação. Mas a atuação é como no Velho Testamento.
No Velho Testamento, você não tem uma dimensão do Espírito Santo atuando como é hoje, a era do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é Deus, gente. Ele é onipresente, ele está em tudo que é canto ao mesmo tempo. E quando a gente diz que ele vai sair para levar a igreja, é porque a Bíblia diz que a atuação dele nesse tempo vai ser menor, para que o reino da iniquidade atue de forma livre e absoluta. Mas vai ter salvação durante a grande tribulação. As duas grandes testemunhas vão se levantar evangelizando, e os 144 mil vão evangelizar, e tem uma multidão que está lá no quinto sesmo, que será salva. Agora, os que serão salvos em função do testemunho exatamente, delas e pela mensagem das 144. Exatamente, perdendo a cabeça, né? Ok. Agora, irmãos, essa é a tese que nós defendemos. Tem uma outra tese. Ela não muda muito na consequência. Ela não muda muito na consequência. Porque a consequência é, para o anticristo começar, tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. A última tese é a seguinte, meu pastor: quem deteria o Espírito Santo é a igreja. A igreja que detém o Espírito Santo, perdão. Quem detém o anticristo. A chegada do anticristo e o início da grande tribulação seria a igreja. Meu pastor, por que não é a igreja? A igreja, ela não é autopoderosa. A gente parte da premissa de que a igreja não é autopoderosa. A igreja, ela usufrui a graça, a beneficência de Deus, que foi proporcionada a ela, o poder do Espírito Santo. E a gente percebe, a gente observa isso no ministério da igreja, até mesmo no nosso dia a dia, quando muitas vezes nos deparamos com pessoas possessas, malignas, e que a gente reconhece: quem sou eu para fazer alguma coisa? Agora, o Espírito de Deus na nossa vida nos dá autoridade, nos dá capacidade para que possamos repreender aquela ação maligna. Mas deixa eu dizer algo: não existe poder em nós. É a ação do Espírito de Deus na nossa vida. E eu vou aqui nessa concepção, eu vou mostrar algo que é bom, que muitas vezes a gente se depara com o irmão: mas eu fui expulsar demônio de uma pessoa e o demônio não saiu. Existe algo, irmãos, que nós precisamos entender. Existem pessoas que são possessas por espíritos malignos e que elas têm prazer naquilo. Elas têm prazer de servir o mal. E deixe-me dizer uma coisa: Deus não é invasor. O diabo é invasor, Deus não. Então Deus nunca invadiu a vida de ninguém para libertar. Lembram do episódio de Jesus quando foi para Gadara? Quando ele estava no caminho de Gadara, veio aquele endemoniado gadareno, deu um momento de lucidez naquele homem: tem misericórdia de mim. E Jesus expulsa o demônio deles. Quando chegou a notícia em Gadara, o que foi que os gadarenos fizeram? Foram ao encontro de Jesus: retira-te de nossa terra, não te queremos aqui. E dizem os historiadores que em Gadara o índice de possessão demoníacas em pessoas era muito grande. Aquele era o pior. E Jesus não forçou a barra para ir lá. Então tem pessoas que têm prazer, irmãos, de servir o mal. E quando você vai para expulsar demônio de alguém, que você vê muita relutância, duas coisas podem estar acontecendo. É aquilo que Jesus disse: casta demoníaca, ou então é uma pessoa que tem prazer em ser servo de Satanás. E se ela tem prazer, nem Deus vai invadir a vida dela. Nem Deus. Então a igreja não é autopoderosa para deter esse homem da iniquidade. Só o Espírito Santo como Deus.
E Jesus já tinha avisado em Atos capítulo 2. Recebereis o poder do Espírito Santo. Algumas Bíblias falam virtude. Atos 2:8. Que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria. E é realmente, se você expulsa o demônio, a pessoa fica dizendo, volte, volte porque eu não vivo sem você, não tem muito o que fazer. Agora, é aquilo que também foi dito, tem demônio que só sai com jejum e oração, é casta. Irmãos, preste atenção, a igreja é vitoriosa por causa de Cristo. A igreja é poderosa por causa de Cristo. A igreja é santa por causa de Cristo. A igreja é limpa por causa de Cristo. A igreja vai para o céu por causa de Cristo. Eu e você só temos algo em razão de Cristo. Por isso que a nossa igreja defende que quem detém não é a igreja. Quem detém para que o anticristo não apareça e não comece a grande tribulação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora escute. Se você crê diferente, a gente respeita. Não há problema. Não é uma coisa que me leve para o inferno ou para o céu. Agora, o resultado é o mesmo. Se você crê que quem detém a ação do maligno, que é o anticristo, é a igreja, também o resultado está na mesma, porque o anticristo só vai começar a atuar, e a grande tribulação começa, porque o primeiro selo é a saída do anticristo, só começa com a assunção da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja. Mas olha, toma cuidado com uma coisa, porque você pode, eu, cometermos um erro grave, de começar a pensar que nós somos poderosos, começar a pensar que a gente é grande, começar a pensar que a gente é mais do que todas as coisas, e aí de repente a gente pode cometer alguns erros que os irmãos no passado cometeram. Nós tivemos um irmão no início da igreja, que infelizmente ele pensava que ele era o próprio Paráclito, ou seja, o próprio Espírito Santo. Estou falando sério. E ele tinha 2 profetisas que andavam do lado dele, e assim, um homem que buscava muito a Deus, um homem que vivia de muita oração, de muita dedicação, mas uma das premissas dele foi, olha, não precisamos mais da Bíblia, dos textos escritos, porque estamos na era do Espírito Santo, e eu sou o próprio Espírito Santo. Ele se chamava de Espírito Santo. E esse Senhor, ele trouxe muito problema para a igreja. Irmãos, a gente é exatamente lavado e remido no sangue de Cristo. Eu e você somos tão relevantes, tão importantes, que a gente não passa de ramo da videira. Olha a relevância nossa. Vai tentar viver sem a videira verdadeira. Eu e você somos ramos. Eu e você somos tão importantes que a gente é mera pedra no edifício. Eu e você somos tão importantes que a gente é mero membro no corpo. Então, quem é tudo em todos é o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor é Ele. Paulo chega a dizer acerca desse edifício que ninguém coloque outro fundamento além daquilo que já estava posto por ele e pelos apóstolos. Sim. Então não tem outro fundamento, é esse aqui e acabou-se. Agora, eu gosto de dizer, pastor Gideon, que eu não gosto de dizer o ensino. Para mim,
é uma doutrina do arrebatamento. E doutrina é algo que não se muda. E o que nós temos na Bíblia, nós podemos dizer assim, é uma doutrina, porque ela vem desde o Antigo Testamento e ela se culmina no Apocalipse, acerca do arrebatamento. Então, aqueles que não creem no arrebatamento da igreja... Estão com um problema sério. Eu preciso dizer, dê uma pesquisada melhor na Bíblia, porque é uma doutrina que está incluída na palavra. Com certeza. Irmãos, agora vamos pegar a página 32, que agora dá para entender direitinho. Olha que interessante. A grande tribulação já começou? Não, porque não se manifestou o anticristo. E ele só vai se manifestar quando? Quando aquele que o detém for retirado. E quem detém? O Espírito Santo. E por que vai ser retirado? Porque vai levar a igreja para entregar para o noivo no dia do casamento. Vamos ler junto? Página 32, todo mundo juntinho? Pegou aí você? Eu estou aqui com a minha e eu vou ler alguns parágrafos e você me ajuda em outros, meu pastor. Tá bom? Sim. Então, página 32, argumento 5. É possível a igreja ser abandonada pelo Consolador? Com certeza não, pois o Espírito Santo estará sempre conosco. Logo a igreja será arrebatada, pois para começar a grande tribulação, para que a grande tribulação comece, é necessário que o Espírito Santo seja afastado deste mundo. Ele se retira e com o Espírito Santo também é retirada a igreja. Os cristãos em Tessalônica temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido e eles estivessem já vivendo no dia do Senhor. As perseguições pelas quais estavam passando, referidas no primeiro capítulo, tinham se dado base para essa consideração errônea. Vamos ao texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo escreve que tal coisa era impossível de já ter acontecido. Pastor, me ajude. Primeiro ele mostra no versículo 3 que o dia do Senhor não aconteceria até que houvesse uma partida. Não importa se essa partida seria um afastamento da fé ou uma partida dos santos da terra, como já mencionado no versículo 1. Segundo, ele revela que haveria a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo, ou o iníquo, descrito como mais detalhe em Apocalipse capítulo 13. O argumento de Paulo no versículo 7 é que apesar de o ministério da iniquidade já estar em vigor em seus dias, quer dizer, o sistema sem lei que culminaria na pessoa do iníquo já estava manifesto. Este iníquo, no entanto, não se manifestaria até que o detentor fosse afastado. Em outras palavras, alguém impede o propósito do diabo de atingir seu ponto mais alto e ele, Satanás, continuará a realizar seu ministério até ser afastado. Versículos 7 e 8. Explicações a respeito da pessoa do detentor, como governo humano, lei ou igreja visível, não são suficientes, pois esses todos continuarão em certa medida após a manifestação do iníquo. Posso abrir um parêntese aqui, pastor? Pode sim. Queridos, eu falei há poucos instantes atrás acerca da PL que queriam banalizar sexualidade no Brasil. Mas eu falei também que o diabo, da mesma maneira como Deus ele preparou precursores para preparar a vinda de Cristo ao mundo, o diabo tem levantado precursores para tentar banalizar a iniquidade no mundo, para que quando esse homem da iniquidade se manifestar, isso seja uma prática comum, isso seja uma coisa normal. Só não é normal para quem tem o Espírito de Deus. Só para quem tem realmente Cristo na vida
é que isso não é normal, porque é contrário o caráter, o atributo do Espírito de Deus que habita em nós. Vamos juntos. Embora esse seja um problema essencialmente exegético, parece que o único que conseguia exercer tal ministério de detenção seria o Espírito Santo. A indicação aqui é que, enquanto o Espírito Santo estiver habitando na igreja, membros, que é seu templo, esse trabalho de detenção continuará e o homem do pecado não poderá ser revelado. É por isso que odeiam a igreja. Porque a igreja é a manifestação visível da atuação do Espírito Santo. É o freio no mundo. Tudo virá sempre contra a igreja. Tudo virá sempre contra a igreja. Manifeste-se contra a loucura que querem fazer, que você vai ver. Né? Aí vamos lá. Apenas quando a igreja, como templo e habitação do Espírito Santo, for retirada, mas não é a igreja que detém. Quem detém é o Espírito. Como o Espírito nunca pode nos deixar, porque Jesus prometeu isso. Então você não se preocupe em falar a verdade. Você não preocupe-se em manifestar a verdade. O Espírito Santo está com você. Ele não te deixará. Escute isso. Como a igreja é quem tem o Espírito Santo, tem que sair do mundo. Igreja e o Espírito. E aí vem, apenas quando a igreja, como templo e habitação do Espírito Santo for retirada, o Espírito Santo também se ausentará da terra. O ministério de detenção cessará e a iniquidade produzirá o iníquo. Devemos notar que o Espírito Santo não cessará seu ministério após a retirada da igreja, porque desde o Velho Testamento ele sempre atuou. Ele sempre atuou. Após a retirada da igreja, nem deixará de ser onipresente com esse afastamento, mas o seu ministério de que restringir cessará. Dessa maneira, o ministério do detentor, que continuará enquanto seu templo estiver na terra, e que precisa cessar antes do iníquo ser revelado, requer o arrebatamento pré-tribulacionista. Não tem o que fazer. Tem que arrebatar a igreja para começar a grande tribulação com a manifestação. Pois Daniel 9:27 revela que esse iníquo será manifesto no início da 70ª semana. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, a oração pela paz em Israel irá cessar, juntamente com a ausência do Espírito Santo, que é o detentor, e deixará o cenário favorável ao início da 70ª semana. Meu pastor, última pergunta. Sim, à vontade. Um parentezinho aqui. Queridos, eu costumo dizer que nós temos um dos maiores privilégios da história da humanidade. Por que, como igreja, nós temos um dos maiores privilégios? Porque no Antigo Testamento, eu gosto de dizer que o único que desfrutou de um privilégio maior do que a igreja foi Adão lá no Éden. E não soube usufruir continuamente. Mas a igreja hoje, ela foi feito templo de habitação do Espírito de Deus em Espírito. E deixe-me dizer uma coisa, quando Deus ele elege a igreja para ser esse templo de habitação, pastor Gideão, ele não quis saber se você irá falhar, ele não quis saber se eu vou falhar. O Espírito Santo sabe que nós aceitamos a Cristo como Salvador e que nós cremos na nossa redenção e na nossa remissão pelo sangue de Cristo. E ainda que nós venhamos a errar, esse Espírito Santo ele tem a missão de nos convencer do pecado, nós nos arrependermos, confessarmos e sermos perdoados. E ele continuar habitando em nós.
E mediante essa confissão do pecado, mesmo que tenhamos errado, confessamos, abandonamos o pecado, ele passa a agir através das nossas vidas. Vamos lembrar que o Espírito Santo, o nome já diz, ele é Espírito. Espírito não tem forma, Espírito não tem cor, Espírito não tem cheiro, Espírito é impalpável, mas o mundo tem presenciado, o mundo tem visto, o mundo tem escutado da ação do Espírito Santo através da igreja. E que privilégio fantástico nós temos de podermos ser agentes da ação e da manifestação do Espírito de Deus para o mundo. É por isso que é importante o nosso testemunho, o testemunho da nossa conversão, o testemunho do trabalhar, do agir de Deus na nossa vida, para aqueles que ainda não alcançaram essa graça salvadora, que ainda não experimentaram nem o poder e nem o amor de Deus dado através da ação do Espírito de Deus. É uma posição muito alta, né? Sim. Muito alta. Ter Deus dentro de si, irmãos. Aí você acha que o próprio Deus, que enviou o seu precioso Espírito para estar em nós, vai pegar a igreja e jogar na grande tribulação? Meu Pai, não tem... Irmãos, quando a gente junta... Que a gente falou quando a gente junta tudo, a gente tem a esperança gloriosa da grande tribulação. Agora, da grande tribulação não, olha eu, gloriosa do arrebatamento. Agora, para finalizar, meu pastor, então, quem detém é o Espírito. É o Espírito Santo. A igreja, ele então, é o detentor. É arrebatada, porque o Espírito tem que nos apresentar para o nosso noivo, para o nosso casamento. Aí começa a grande tribulação. Meu pastor... Vamos lembrar uma coisa aqui? Quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, temperança e domínio próprio. O Espírito Santo sai de ação no mundo, da forma como ele age para a igreja, tira a igreja junto com ele. Como será evidenciado os frutos do Espírito nesse mundo? Que quem é o agente de ação do Espírito no mundo é a igreja. Irmão, já imaginou o que é viver na época da grande tribulação? Sem a igreja e sem o Espírito Santo atuando aqui, nessa atuação. Você já imaginou como é que é isso? Está ruim hoje? Imagina sem. Agora escute. Vou ler mais uma vez. Eu recomendo, irmãos, eu não ganho 1 centavo para fazer a propaganda desses livros. Mas eu estou fazendo porque eles são bons. Escute o que o pastor Swindoll, um escritor maravilhoso, foi inclusive o escritor que eu indiquei para os irmãos, para comprarem aqueles livros sobre os homens da Bíblia. Se lembra? Pastor Swindoll. Escute. Ele descreve o resultado da remoção do Espírito Santo. Quando a igreja for reunida e levada para estar com Cristo nos ares, o sal e a luz são retirados. Já pensou nisso? Então, cada vestígio de bondade, amor, misericórdia, longanimidade, mansidão, irá ser retirado. Nesse tempo, é que o homem da iniquidade assume o palco central. Como é que vai ser isso, pastor? Escute agora. Como jaulas em um zoológico subitamente abertas, assim será esse momento. Você já imaginou você no zoológico? Pensa você no zoológico. Jaulas abrindo e os animais sendo soltos. Não é uma sensação interessante? Principalmente os felinos, né?
Ah, felino é uma delícia. Ah, mas cobra é de lascar. E os símios maiores, os macacos mais fortes, os símios maiores, como jaulas em um zoológico, subitamente abertas, assim será quando o detentor for removido. A iniquidade correrá desenfreada e incontrolável pelas ruas. Você hoje vive em que tempo, irmãos? O nosso tempo presente é o dia da maior graça de Deus para a humanidade. Pastor Gideon, cotidianamente a gente vê pessoas tirando a vida de outros por coisas tão banais. E olha que o amor de Deus ainda está manifestado no mundo através da igreja. Mas a gente vê a pessoa encostou no carro do outro, o elemento para lá, vem com uma faca ou com uma arma e acaba com a vida do elemento. Se hoje a igreja estando aqui no mundo, o Espírito Santo, que é o detentor da maldade, dessa iniquidade, ainda atuante no mundo, imagina o que vai acontecer depois. Agora me vem Isso é cócega, né? Jesus, né? É cócegas. Agora me vem Jesus, como foi nos dias de quê? De Noé. Assim será nos dias da volta. E Jesus em Lucas não fala só de Noé, fala também de quem? De Ló. Meu amor, muito obrigado. Gente, o que seria de nós, pastores sem diáconos, né? Meu Deus, que vida horrível seria sem diáconos. Irmãos, entenderam o argumento número 5? Entenderam por que a gente não vai entrar na grande tribulação? Entendeu porque eu e você temos que a cada dia buscar mais e mais a santificação? Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E nós não vamos ficar. Nós não vamos ficar, não. Nós vamos buscar a santificação. Vamos ver quem vai ganhar? Pode. Enquanto tu toma água, eu pensei que tu ia tomar água. Queridos, eu vou falar algo aqui, não se escandalize e não se assustem com o que eu vou falar. Mas quando nós olhamos a história bíblica, desde o Gênesis, quando Deus diz a Adão que ele iria enviar um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Que iria arrebentar com aquele que fez Adão e Eva pecarem, e depois a gente vê a progressão do agir de Deus na humanidade, enviando, chamando Abraão, faz de Abraão um grande povo, estabelece uma lei para que através da prática dessa lei, o povo então pudesse voltar a ter uma comunhão mais íntima com Deus, e o homem não conseguiu desenvolver essa comunhão por causa do amor que ele tem para com a humanidade. Ele envia seu filho unigênito, seu único filho, e envia ele como homem para sofrer tudo o que nós sofremos, padecer o que nós padecemos, passar pelo que nós passamos, e ainda é pouco, ser crucificado sem ter culpa alguma, pelo fato de nos amar, assumir a culpa que era nossa, ele imputa sobre ele, para nos absolver de uma condenação, e fazer muito mais ainda, nos fazer digno, através do seu sacrifício, de sermos templo de habitação do Espírito de Deus. Queridos, a gente olhar para essa história é uma coisa muito bela, muito fantástica. Isso arde, queima dentro do nosso coração, isso brilha aos nossos olhos, essa gloriosa esperança do arrebatamento da igreja. Agora, que Deus é esse que iria amar um povo, dar a vida do seu filho por esse povo, e essa vida de repente se torna uma vida inútil,
porque nós teríamos que passar por uma grande tribulação para sermos aperfeiçoados e depois podermos ir em encontro de Deus. A minha pergunta: isso é ideia de uma insensatez humana. Não se escandalize. Para mim, não seria Deus, porque ele seria insensato como eu, ser humano, e como você, ser humano, é, que às vezes age imprudentemente. Seria como se Deus fosse insensato, tivesse uma imprudência de mandar o filho dele por antecipação, para botar o povo que ele elege e escolhe como seu povo, comprado com sangue do filho, para passar numa grande tribulação. Eu não creio em Deus nessa forma. O Deus que eu creio, através das Escrituras, ele vai muito além daquilo que podemos compreender. Porque a nossa mente humana, como disse Paulo, não suportaria o que foi revelado a Paulo. Irmãos, inclusive o autor da revista, Pastor Cristiano, ele diz o seguinte, que o apóstolo Paulo, ao escrever 2 Tessalonicenses, ele estava revoltadíssimo com esse povo malandro que disse que a grande tribulação já tinha começado. Que essa história de arrebatamento era brincadeira, já tinha começado a grande tribulação, e inclusive Paulo teria dito, olha, que Deus faça esse povo passar, ele não quer passar pela grande tribulação, ele passa. Porque nós seremos arrebatados, assim dizia Paulo. Vamos ver quem ganhou aqui? Jesuazinho, vem cá, meu filho. Vem cá, Jesuazinho. Tira aqui, ó, um nome. Irmãos, o nosso diácono Mateus botou o nome de todo mundo que estava aqui. Tira um nome e entrega para o tio. Isso, glória a Deus. Pastor, abra e diga quem é o Felizardo. Maria não foi. Pastor Aloídio não foi. Dinha não foi. Izinha não foi. Mateus não foi. Irmã Eunice. Eunice! Pastora Eunice, vem aqui receber. Mamãe, venha presentear a pastora Eunice. Eunice, é o melhor livro sobre arrebatamento. Tu e o Mota ganharam. Uma só carne. Mamãe, presentei. Uma salva de palmas, irmãos. A gente se alegra, né? Parabéns. Glória a Deus. Pastor Eunice, se depois quiser, a pastora pode abrir e a mamãe faz a dedicatória, tá? A mamãe faz a dedicatória. Gente, mas a Eunice ganhou. Ela e o Mota, glória a Deus. Mas ganham. Será bem aproveitado. Com certeza, mas será bem aproveitado. Agora, a Eunice só não ganhou porque o menino não está aqui. Te leva para pescar. Oh, meu Deus. O Carlos? Não. O Escobar? O Escobar. A Eunice só ganhou porque o Escobar não está aqui, que o Escobar ganha tudo. O Escobar ganha tudo. Ela só ganhou porque ele não está, mas glória a Deus. Felizardo é o pastor Elias que ganhou o livro por tabelinha, né? O Elias ainda ganhou um livro por tabela, né? Meu Deus do céu. Irmãos, vamos agora... Querido Deus e Pai, nós glorificamos ao Teu nome por esta manhã que aqui estamos reunidos para estudarmos a Tua palavra. Mas nós te agradecemos também, Senhor, em podermos entender que a Tua obra, ela precisa da manutenção. E os irmãos que têm contribuído, Senhor, que a Tua bênção continue sendo derramada sobre suas vidas, dando-lhes cada vez mais em abundância. Que Tu possas, Senhor, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a vida do Teu povo. Obrigado pela vida do irmão Mateus, pela sua fidelidade em trazer o dízimo à Tua casa, Senhor. Que Tu possas, ó Pai amado, como a Tua palavra diz, bênçãos sobre bênçãos, cumprir na vida dele,
que os seus celeiros sejam abastecidos, que haja, Senhor, abundância de bens materiais e espirituais em sua vida, bênçãos emocionais para a vida dele e de sua família. Que o Senhor possa, ó Pai amado, continuar fazendo crescer e prosperar continuamente. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dos teus servos nas ofertas e nos dízimos. Que a tua palavra, Senhor, realmente possa ser evidenciada até que não caiba mais de tanta bênção. Obrigado por este momento em tua presença. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo teu Espírito que em nós habita, Senhor. Reconhecemos que mérito algum havia e há na nossa vida para sermos templo de habitação do teu Espírito. Mas somos gratos, Senhor, a ti, porque nos fizeste templo de habitação dele. E obrigado porque o teu Espírito Santo atua nas nossas vidas e através das nossas vidas. E ajuda-nos a entender que como agentes de ação do teu Espírito neste mundo, nós precisamos nos submeter cada dia, cada momento à ação do teu Espírito. Obrigado ao Senhor. Obrigado pela promessa maravilhosa que teu Filho Jesus Cristo deixou, de que um dia ele virá nos buscar para estarmos para sempre com ele. Obrigado por tão grandiosa esperança que temos e ajuda-nos a sermos perseverantes em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus habite e reine em cada coração, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.